Os sacrifícios para Deus são ir de joelhos até determinado lugar. Os sacrifícios para Deus são entregar cestas básicas. Os sacrifícios para o Senhor Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito ou arrependido não desprezarás, ó Deus. Essa é a palavra do Senhor. E se tem algo que o Senhor está vendo nessa manhã, é o meu e o teu coração. Você veio aqui nessa manhã talvez em busca de uma resposta. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem resposta para todas as coisas. Ele está vendo o teu coração. Ele está vendo o teu coração. A Maria tinha colocado uma apresentação aqui, né, Maria? Eu montei a apresentação essa. Igualzinha a apresentação. Igualzinha não, é outra palavra, né? Hoje nós iríamos falar sobre compreendendo o Espírito Santo. Eu gostei de pregar com a apresentação. Ficou legal. E eu preparei lá. Passei a madrugada preparando. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. E não tem como nós suportarmos aquilo que Ele está para fazer. Nós precisamos obedecer. Eu queria tanto pregar aquela mensagem. Eu preparei, eu busquei, eu orei. Mas o Senhor conhece cada coração. Ele está olhando para o meu e para o teu coração nessa manhã e tem uma palavra específica. Tem corações aqui que estão dilacerados, sabia? Tem corações que estão aqui chorando, sangrando. Mas o Senhor tem restauração para o teu coração. Tem corações aqui que estão decepcionados. Tem corações chorando, sangrando, tristes, mas tem corações decepcionados. Decepcionados. E geralmente quem nos decepciona são pessoas que nós amamos, pessoas que convivem conosco, pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei quem está com o coração decepcionado, porque o Espírito Santo não me falou. Mas você que está com o coração decepcionado, descansa no Senhor. Que é o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Abra o teu coração nessa manhã. Abra o teu coração nessa manhã e você será restaurado, renovado, recolocado. Assim como eu profetizei na semana passada, você vai sair daqui nessa manhã. Você que está... Tinha pessoas tristes aqui na semana passada, tinha ou não? E pessoas que estavam tristes no começo do culto saíram felizes no final do culto. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem faz tudo em todos. Essa obra é do Senhor. Meus irmãos, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é abrir meu coração, buscar o Senhor de todo o meu coração, para que quando chegar aqui, eu tenha condições de entregar aquilo que Ele quer que eu entregue ao teu coração. Porque eu sou falho. E as pessoas que convivem perto de mim sabem o quanto eu sou falho. Mas uma coisa que eu não faço, uma coisa que eu tomo muito cuidado, é desagradar o nosso Pai. Não que eu não faça, né? Mas que eu tomo muito cuidado. E o Espírito de Deus está aqui. Quem crê que o Espírito de Deus está aqui? Amém. Agora, outra pergunta. Quem sentiu que o Espírito Santo está aqui? Porque, mesmo que você não tenha sentido, o Espírito Santo está aqui porque você crê que Ele está aqui. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós temos a convicção e a certeza de que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele não é um arrepio. Eu já estou na outra palavra.
ele não é uma sensação, ele não é um vento, apesar de ser simbolizado pelo vento, ele não é uma pomba, apesar de ser simbolizado por uma pomba, ele não é um óleo, apesar de ter a unção dele nesse lugar, mas ele é uma pessoa. E sabe qual que é a pior situação de uma pessoa? O desprezo. E quando nós desprezamos o Espírito que habita em nós, nós estamos fazendo o que a palavra fala para nós não fazermos. Sabe o que a palavra fala? Não apagueis o Espírito. E eu estou falando tudo isso porque nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Nós andamos por fé, não andamos por vista. Para andar por fé, eu preciso ser movido pelo Espírito. Não tem como andar por fé pelas minhas convicções ou pelas minhas condições. E ser movido pelo Espírito, eu ouvi um testemunho essa semana. Quantos conhecem a sorveteria Esquimó? Para quem não conhece, eu vou falar para você, é a maior sorveteria da América Latina. Você não conhece. Não chegou a sentar aí. O dono da Esquimó quebrou e ele devia 3 vezes o valor da sorveteria. Aí sabe o que aconteceu? Ele se converteu e ele começou a buscar o Senhor. E o Espírito Santo começou a fazer uma obra interior, porque antes do Espírito Santo resolver aquilo que está problemático do lado de fora, ele precisa resolver o que está problemático do lado de dentro. Antes de você querer resolver situações do lado de fora, permita que ele resolva aqui, do lado de dentro. E aí ele começou a se entregar ao Senhor e começou a pedir para Deus: Senhor, eu não quero dinheiro, eu quero só uma ideia, um produto, para que eu possa vender e me recuperar. Uma pessoa liga para ele e fala: ó, eu tenho um produto, é um pote de sorvete, assim, 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 você vai vender a R$1. Ele falou: eu acho que é a resposta de Deus, eu vou tentar. Comprou. Aí ele, na sagacidade do ser humano, quanto que ele falou que era? Quanto que o vendedor falou que era o preço? Ele falou: eu vou pôr R$1,50, porque a conta não fecha. Se eu vender a R$1, não fecha a conta. Eu vou pôr R$1,50. E colocou R$1,50. Sabe o que aconteceu? Não vendia. Não vendia. O Espírito Santo soprou: eu falei R$1. Não, foi o cara que falou, o Espírito Santo: eu falei R$1. Baixa o preço. Ele abaixou para R$1. Pagou a dívida e se tornou a maior sorveteria da América Latina. Hoje a produção diária é de mais de 2 milhões de sorvetes por dia. Se ele fosse fazer as estratégias dele, olhando para as condições, a conta não fechava mesmo. Mas ele ouviu o Espírito Santo falando: abaixa o preço. Então, talvez você esteja andando no curso desse mundo, no sentido de fazer o que todos estão fazendo. Mas você não precisa fazer o que todos estão fazendo. Você só precisa fazer o que o Espírito Santo te falar para fazer. Se tem uma coisa que nós perdemos hoje, muito facilmente, é o nosso foco. Não vou nem perguntar quem tem TDAH aqui. Mas nós perdemos muito facilmente o nosso foco. E sabe qual que é o problema? O problema é que nós começamos a ouvir muitas vozes. E essas muitas vozes fazem nós perdermos a voz daquele que bradou do céu. Perdermos a voz da direção do Espírito Santo para a nossa vida. Ele tem uma direção para a nossa vida. Se nós não estivermos focados naquilo que Ele quer para nós, primeiro você precisa saber o que Ele quer.
Você só vai saber se você tiver intimidade com Ele. E lembra que Ele é uma pessoa, e o Espírito Santo sendo uma pessoa, Ele não quer ser desprezado, mas Ele quer ser atraído. E o que atrai o Espírito Santo? Primeiro, obediência. O principal motivo de nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus flua no nosso interior é sermos obedientes à palavra de Deus. Você pode orar muito, você pode jejuar muito, você pode ser um crente fiel, mas se você não for obediente, quer dizer, se não for obediente, você não é um crente fiel, né? Você pode ser uma pessoa de oração, mas se você não obedecer a palavra, você está apagando o Espírito. Isso é muito sério. Segundo, você atrair o Espírito de Deus você vai atrair o Espírito de Deus através da obediência, mas também através de uma vida entregue em oração. Busca, jejum, conhecimento da palavra. Então, buscar o Espírito Santo de Deus, para que Ele fale qual é a direção, e aí, falando a direção, você vai ter foco. Meus irmãos, nós estamos num lugar privilegiado, amém? Pelo que me consta, é um lugar bonito aqui, não é? Você imagina o tanto de ideia que eu já não ouvi? Ideia é o que mais tem. Ideia é o que mais tem. Tinha um pastor que ele falava, você ia dar uma ideia para ele, ele falava assim, você me deu a visão, eu te dou a missão. Pode ir lá fazer. Aí a maioria das pessoas fala, não, eu não. Você não está dando a ideia? Vai lá fazer então. Mas imagina se eu fosse acatar todas as ideias. Eu ia perder o foco. E qual que é o foco? Está na visão da igreja. Tornar Deus conhecido, transbordar do conhecimento e da presença para as próximas gerações. A igreja tem uma visão. A igreja é instituição. Não estou falando da palavra. O Senhor nos deu uma visão. Cada denominação tem a sua visão. E se nós não focarmos na visão, a gente vai começar a pegar de tudo e fazer de tudo e não vai fazer nada no final. E tudo isso fala do quê? Do foco que nós temos que ter através do que o Espírito Santo de Deus nos entrega todos os dias. Todos os dias. E cabe a nós interagirmos com o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu não sei o nome desse senhor. Acho que é a primeira vez, né? Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Mas tudo que a senhora decidiu, o Senhor está vendo, o Senhor está com você e Ele está validando tudo que a senhora fez. Tá bom? Receba essa palavra. Porém, o Senhor quer que você tenha ouvidos bem abertos e sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo vai te direcionar nos próximos dias. Porque Ele tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Amém? E é assim que nós precisamos agir. Essa palavra é para ela? Claro que é. Ela sabe o que o Senhor está falando, mas essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E quando nós olhamos para a vida de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, meu Deus, quantos erros, quantos pecados, quantas falhas, um tropeço atrás de outro tropeço, uma falha tentando apagar outra falha, um pecado tentando esquecer outro pecado, e Davi ia afundando a cada dia mais, mas Deus estava olhando o coração. E o que Deus encontrou no coração de Davi foi a verdade. A verdade. E é um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Portanto, nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos urgentemente viver a verdade. E viver a verdade é
integralmente obedecer a palavra de Deus. Não existe mentira grande nem mentira pequena, existe mentira. E a palavra fala que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Nós precisamos ter compromisso com a verdade. Sabe, às vezes nós cometemos um erro e a gente não quer falar a verdade, por quê? Porque as consequências virão, mas virão de qualquer jeito. E se você mentir sobre aquilo que você fez de errado, as consequências serão piores ainda. Nós precisamos ter compromisso com a verdade. E o Senhor é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a palavra e a palavra é a verdade. Não existe verdade relativa. Não existe a minha verdade, a sua verdade. Existe uma verdade, essa verdade é Jesus. E nós precisamos observar os ensinamentos de Jesus, as instruções de Jesus e viver o que Jesus falou. Viver o que Jesus falou. Lá em Efésios, no capítulo 6, nós temos um ensinamento muito lindo sobre batalha espiritual. Efésios 6:10 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, aí vem a instrução: tomai toda a armadura de Deus. Então, peraí, quer dizer que existe uma armadura, e ela é de Deus. Se ela é de Deus, ela é espiritual, para que possais resistir no dia mau. E Tiago fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar a Deus? Obedecer a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Então, para resistir, a gente precisa tomar a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, vencido o quê? Tudo. Vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ah, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando nós voltamos para esse texto, voltamos para esse livro de Efésios, e é um dos ensinamentos mais lindos que nós temos na palavra, sobre batalha espiritual. Diversas vezes nós já falamos aqui sobre isso, mas o Espírito de Deus é soberano, e Ele está olhando o meu e o teu coração, e Ele está nos instruindo nessa manhã, amém? Amém. Receba a instrução do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos o que Paulo está falando. A condição de Paulo era: ele estava preso em Roma, e ele era vigiado, guardado por um soldado romano. E Paulo, dentro da cela, olhava e via aquele soldado romano, e começou a observar a sua armadura. E então o Espírito Santo de Deus começou a entregar para ele como que no mundo espiritual era aquela armadura. E Paulo chama o capacete de capacete da salvação. Paulo chama as sandálias de anunciação do Evangelho da paz. Paulo chama o escudo de escudo da fé. Paulo chama a espada de palavra, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas nós lemos aqui no verso 4 que existiam duas
partes da armadura, e acredito que não por acaso elas são citadas em primeiro lugar, que são o cinto e a couraça. O cinto ele chama de verdade, e a couraça ele chama de justiça. Agora, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos encontrar o mesmo Paulo falando aos coríntios que, verso 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Paulo está falando aqui do amor. Paulo está falando do amor. E quando ele está ali discorrendo sobre amor, ele fala que o amor não, tem algumas versões que falam, não folga com a injustiça, ou não se alegra com a injustiça, mas se alegra ou se regozija com a verdade. Então, quando Paulo fala isso, e nós linkamos com Efésios capítulo 6, nós entendemos que o contrário de verdade não é mentira. O contrário da verdade é injustiça. Injustiça. Então, se nós temos compromisso com a verdade, nós estamos respaldados pela justiça de Deus. Por quê? Porque se você olhar, pode fazer uma pesquisa. Se você olhar a armadura do soldado romano, existiam várias armaduras. E em uma das armaduras, o cinto era a peça da armadura que segurava, dava sustentação à couraça. Além de ser um lugar em que ele embanhava sua espada. Então, espiritualmente falando, e olhando para o texto de Efésios 6, nós entendemos que o cinto da verdade é o que dá sustentação para a couraça da justiça. Imagine o cinto. Se o meu cinto estiver frouxo, se o seu cinto estiver frouxo, talvez a calça caia. Se o cinto do soldado estivesse frouxo, a couraça iria estar desajeitada no corpo dele. E aquilo impossibilitava ele de exercer a sua função de soldado. Dava para ele dificuldade de exercer a sua profissão, a sua função. Mas quando o cinto estava bem ajustado, a couraça estava bem segura. E o que nós entendemos? Que se Paulo fala que o cinto é o cinto da verdade, a verdade em nós, bem ajustada, atrai a justiça de Deus. Entenda, Paulo fala, não folga com a injustiça, ou não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quando a verdade está bem ajustada em nós, a justiça de Deus vem sobre a nossa vida. E você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar quando você anda na verdade. Meus irmãos, isso é uma coisa que eu não gosto nem de falar, mas para que vocês entendam, já falaram muita mentira sobre mim, já falaram muita calúnia sobre mim, já inventaram muitas coisas sobre a minha pessoa, mas eu tenho compromisso com a verdade. E porque eu tenho compromisso com a verdade, eu posso descansar no Senhor, porque a justiça do Senhor vem sobre a minha vida, e eu pude provar diversas vezes dessa justiça. Sabe o que acontece? Nós perdemos o foco, nos distraímos com situações que muitas vezes querem nos tirar de fato exatamente do foco, e nós acabamos caindo no campo da preocupação, da ansiedade, do excesso de futuro. O que vai ser de mim? O que acontecerá amanhã, perdão?
Não, nós precisamos estar focados no Senhor e naquilo que Ele falou sobre nós e aonde Ele quer que nós cheguemos. E focados, andando com o Espírito de Deus, nós teremos compromisso com a verdade e a justiça do Senhor virá sobre a nossa vida. Agora, a verdade da palavra é para aqueles que obedecem à palavra. Deus vai fazer justiça porque eu tenho compromisso com a verdade. Se você não obedece à verdade, você não tem compromisso com a verdade, porque a palavra é a verdade. Então nós precisamos ter cuidado. Sabe por quê? Porque nós pegamos texto fora do contexto para virar pretexto. Nós procuramos pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir para nos dar uma resposta que agrada o nosso coração, e assim nós falamos, essa pessoa é de Deus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo e os dons do Espírito são confundidos. Eu creio que uma vida que vive o fruto do Espírito, que é a comunhão com o Senhor, e exala o fruto do Espírito, que são 9 qualidades, que tem 9 qualidades, ela também precisa viver os dons, que lá em 1 Coríntios 12 também Paulo apresenta 9, mas tem outros dons. O que não podemos é cometer o erro de achar que uma pessoa que fala em línguas, ou que profetiza, ou que dá uma revelação, eu vou ter cuidado para falar isso, mas uma coisa que eu já ouvi foi assim: pastor, eu queria saber um conselho sobre tal situação. O conselho é esse. Não, pastor, mas tal pessoa é uma mulher de Deus, ela é cheia do Espírito, e ela falou o contrário para mim. Aí nós vamos observar na palavra o que a palavra fala. Porém, nós não podemos nos enganar. Por quê? Porque a pessoa fala em línguas, ela é cheia de Deus. Porque a pessoa da profecia, ela é cheia de Deus. Balaão profetizou, e ele era um falso profeta. Nós precisamos tomar cuidado, porque se tem um barulho, a pessoa é de Deus. Se tem uma movimentação, esse lugar é do Senhor. Não. Jesus falou para os seus discípulos: pelo fruto os conhecereis. E por muito tempo nós acreditamos que o fruto são quantas pessoas a gente traz para a igreja. Isso não é fruto. Fruto é tudo que é gerado no nosso interior. Então, Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. 22, 23 fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, fidelidade. Isso é o fruto do Espírito. Isso está no caráter. Agora, nem todo aquele que flui nos dons tem o caráter aprovado por Deus, entende? Amém, igreja? Amém. Quantos estão comigo aqui? Amém. Nem todo aquele que flui nos dons tem o caráter aprovado por Deus. A pessoa pode fluir nos dons, mas ser uma péssima mãe. A pessoa pode fluir nos dons, mas ser um péssimo pai. A pessoa pode fluir nos dons, mas ser mentiroso. A pessoa pode fluir nos dons, mas ficar com pendências não resolvidas, não faz reparos, não pede perdão, não vive o cristianismo na sua essência. Agora, aquele que observa o caráter e busca ter o caráter transformado pelo Senhor, consequentemente, ele pode, não é uma consequência natural, veja, consequentemente ele pode imergir no Espírito. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo. Eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo de Deus.
Eu declarei com a minha boca que eu creio em Jesus, o Espírito passa a habitar em mim. Agora, o Espírito habitando em mim e eu fluir nos dons, tem uma diferença muito grande. Então começa no caráter, e aí eu imergido no Espírito, eu poderei fluir nos dons. Então, se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós seremos facilmente enganados, engodados, passados para trás, cairemos em conversinhas. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você tenha foco naquilo que Ele falou para você. O Senhor quer que você tenha foco naquilo que Ele bradou. E Ele falou: vá nessa direção e não se distraia com nada. Vá nessa direção e não se distraia com nada. Avante, avance. E as distrações vêm? Sabe qual que é a maior das distrações? As pessoas que convivem com você vão falar para você que você está equivocado. As pessoas que convivem com você vão falar para você que você está enganado. As pessoas que convivem com você vão falar para você que você está trocando as coisas. Mas se Deus falou, e certifique-se que Deus falou, continue, não pare, persevere, avance. Por quê? Porque o Senhor é com você. Nós precisamos ter esse entendimento. A verdade em mim me respalda, e o Senhor vem com sua justiça, e as coisas são resolvidas no Senhor, e não da forma que eu acho que tem que resolver. O que é justiça? Justiça é algo bom. Justiça é algo correto. Justiça é algo alinhado. Justiça é algo que traz benefícios. A injustiça, ela tem muita ligação com a mentira. Por isso que Paulo fala: não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Então nós precisamos, meus irmãos, urgentemente mergulhar nesse lugar. Mergulhar nesse rio chamado Espírito Santo de Deus. E mergulhar no rio chamado Espírito Santo de Deus não é você orar: Pai, obrigado pela manhã, em nome de Jesus, amém. E eu vou trabalhar, e eu esqueço de Deus e trabalho, e chego para dormir: Senhor, obrigado. Aí você vai orar, você está orando, você fala: obrigado pelos meus pecados, abençoe o mal. Não. É muito sério. É muito sério. A nossa vida de comunhão com o Espírito de Deus tem que ser uma vida de intensidade e intencionalidade. Nós temos que ser intensos com Ele e intencionais na busca pelo Espírito Santo de Deus. O crente que não busca o Espírito Santo de Deus é uma pessoa educada. O crente que não busca o Espírito Santo de Deus é uma pessoa boa. É uma pessoa que, vem assim, educada, boa, honesta. Ela tem bondade, ela é calma, ela é morna. O crente que não busca o Espírito Santo de Deus, ele está manco. Está faltando alguma coisa. Entende que a obra do Senhor é uma obra de salvação, mas a completude dessa salvação é eu viver com o Espírito de Deus. O complemento da obra de salvação, não que a obra de salvação precise de complemento, a obra de salvação é a obra de salvação, está consumado, mas a partir da cruz, agora eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, como a Sara pregou aqui no domingo. E desenvolver a minha salvação com temor e tremor é eu ter vida de comunhão com o Espírito Santo, a cada dia mais mergulhado nas suas águas. Quando a gente fala:
eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso está muito relacionado ao falar em línguas. Mas ser batizado, né? A palavra batismo, que vem de baptismos, ela é imersão. Eu não falo em línguas, então eu não fui batizado. Não é isso. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, mas você pode ser imergido no Espírito agora. Você pode mergulhar nas águas do Espírito e viver coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas nós nos contentamos com o raso. Não, mergulhe, vá no fundo. Eu não sei nadar, Ele vai te ensinar. Eu não sei orar, Ele vai te ensinar. Porque Tiago fala que a gente não recebe porque a gente não sabe orar. Mas o Espírito Santo de Deus nos ensina para tudo. E se nós não estivermos mergulhados nesse lugar, se nós não estivermos mergulhados nas águas do Espírito, a perseguição virá e você não vai suportar. A perseguição virá e você não vai suportar. Só vai suportar aquele que estiver nas águas. A palavra de Deus fala: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. A corça é um animal que ela é presa do leão. E quando a corça está andando naturalmente no seu habitáculo, o leão sente um cheiro, porque ela exala um cheiro. E aí o leão começa a correr atrás da corça, até que a corça encontra as águas. Aleluia. Ela encontra as águas e ela mergulha nas águas. Quando ela mergulha nas águas, aquele cheiro cessa e o leão é confundido. Aonde está a corça? Ela está imergida. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Quando eu estou nas águas do Espírito, mergulhado nas águas do Espírito, eu não exalo o cheiro do pecado, eu não exalo o cheiro do mal, eu não exalo o cheiro que atrai aqueles que podem tocar a minha vida. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito. Mas a disposição que tem que ter no nosso coração é de viver a verdade da palavra. Eu não estou falando de ser bonzinho, eu não estou falando de apenas ser correto, eu não estou falando de fazer as coisas certinhas, eu não estou falando de ser uma pessoa boa, eu não estou falando de ser honesto, eu não estou falando de nada que não faz mais do que nossa obrigação. Eu estou falando de andar na verdade. Andar na verdade vai muito além do que falar verdade. Andar na verdade vai muito além do que pensar sobre verdade. Andar na verdade vai muito além do que saber o que é mentira. Andar na verdade é buscar no Senhor a sua justiça. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Andar na verdade é obedecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente desobedece a palavra de Deus, a palavra fala que o pecado é a transgressão da lei. Quando nós desobedecemos a palavra, nós transgredimos a lei e já estamos na mentira, já estamos no engano. Viver 100% da palavra. Mas isso é possível? Mergulha nas águas do Espírito. Mergulha nas águas do Espírito. Meus irmãos, nós não podemos mais perder tempo. O tempo está passando e nós estamos nos perdendo no tempo. O tempo está passando, as coisas estão a cada dia mais difíceis para o crente. Para o crente eu estou falando. Talvez alguém fale assim: não está tão difícil assim.
Então mergulha mais, vai mais fundo. Porque a injustiça está crescendo. E se a injustiça está crescendo, a verdade está sendo abafada. Mas se nós, como igreja, nos levantarmos e levantarmos uma bandeira escrito verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. Eu vou viver a verdade. A verdade está em mim. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí, quando a igreja se levanta, o inferno não suporta. Então nós precisamos parar de perder o foco, parar de nos distrairmos. Sabe quando nós lemos o livro de Neemias? E eu amo o livro de Neemias. Sempre tem alguma coisa que o Senhor está trazendo aqui para a gente refletir sobre Neemias. Neemias saiu de Suzã e ele foi a Jerusalém, tem todo um contexto. Ele vai para Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém que foram derrubados, e era a terra dos seus pais. Então ele queria fazer ali justiça. Neemias então vai e começa a erguer os muros. E o que acontece? Aparecem 3 camaradas: Sanbalate, Tobias e um outro árabe lá. E eles começam a insultar Neemias. E tem um momento que eles estão reconstruindo os muros já estão ganhando forma. E alguém chega em Neemias e fala: Neemias, Sanbalate, Tobias e seus amigos querem falar com você. E Neemias fala assim: ó, a obra que eu estou fazendo é muito grande para eu perder tempo com esse pessoal. A obra que eu estou fazendo é muito grande para eu parar e perder tempo com esse povo. E muitos de nós estamos parando a obra do Senhor em nós e depois através de nós. Por quê? Porque as distrações chegam. A gente se distrai com propostas que vêm revestidas de bênçãos. O diabo não vai aparecer com chifre, com tridente e com rabo vermelho. O diabo vai aparecer com perfume. O diabo vai aparecer bem vestido. O diabo vai aparecer com dinheiro na conta. O diabo vai aparecer com cabelos longos. O diabo vai aparecer de formas atraentes, com propostas, com portas abertas, com sugestões. Por quê? Porque quando nós olhamos lá, o povo estava preso, cativo, escravo no Egito. E quando Moisés se levanta, Faraó observa e vê o povo, já sabe que pode ser livre. Aumentem as suas cargas. Todas as vezes que o Senhor está para entregar uma bênção, algo que Ele já falou lá na eternidade sobre você, sobre a minha vida, algo que Ele tem para entregar. Por quê? Porque Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo que você está buscando, Ele está vendo que você está crescendo, você está amadurecendo, você já tem maturidade para receber algo grande do Senhor. Está chegando, o diabo percebe, olha, está chegando o momento de receber uma bênção grande. Nós temos que fazer alguma coisa. Aumentem as suas cargas. E aí vem as propostas. As propostas vêm e a gente, na primeira, a gente já, uau, Deus é fiel. Fiel por quê? Você não sabe nem o que Ele falou. Ele tem que ser fiel pelo menos com aquilo que Ele falou. E se não é isso, essa proposta não foi aquilo que Ele falou, não é de Deus. Todos conhecem a nossa história, amém? Sabe o que aconteceu quando Deus falou para Gesa, pede demissão? Quando Deus falou para Gesa, pede demissão, ela recebeu promoção, ela recebeu aumento de salário, ela recebeu proposta para gerenciar um projeto dentro da empresa, um novo projeto dentro da empresa. E sabe o que ela fez? Ela recusou tudo, porque Deus já tinha falado o que ela estava fazendo. Meu Deus, mas ela recusou. Nossa, como assim? O troféu dos pais, desculpem meus irmãos, estou falando pela palavra de Deus.
Mas o troféu dos pais, muitas vezes, é falar assim: a minha filha, ela está voando, está numa multinacional. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Agora, ninguém fala: a minha filha, ela é uma excelente esposa, ela é uma excelente mãe. O troféu está sempre naquilo que ela faz. Não, nós precisamos olhar para aquilo que ela é. Nós precisamos olhar para aquilo que ele é. Por quê? Porque muitos já se perderam. E a cultura do reino não é a cultura desse mundo. Esse mundo fala que a gente tem que ter sucesso. O que é o sucesso para o mundo? O sucesso é o ser bem sucedido, principalmente profissionalmente. Mas o sucesso no reino de Deus é eu formar sucessores. E aí sabe o que está acontecendo? Os casamentos estão acabando. As mulheres estão continuando sem casar. Por quê? Porque quer ter uma carreira bem sucedida. As famílias estão sendo sutilmente destruídas pelo inimigo das nossas almas, em uma estratégia secular, em uma agenda demoníaca, que vem gradativamente entrando, sabe onde? Nas casas, meus irmãos, nas casas, não é na igreja. Porque antes da igreja ser inaugurada, as famílias já existiam na eternidade. A família vem antes da igreja, e a igreja só é igreja por causa das famílias. A qualidade da igreja é a qualidade das famílias. Por isso que nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando, porque Ele não erra. Nós é que erramos, nós é que somos equivocados. Quando a palavra fala que o coração do homem é enganoso para aquele que não está imergido nas águas do Espírito, porque é para aquele que está sintonizado com o rio de Deus. O coração está alinhado com o céu, e se você sentiu, é do Senhor. Mas certifique-se de que você está lá no profundo. Certifique-se de que você está buscando. Eu não vou perguntar aqui, mas se eu perguntasse, quantos leem a palavra diariamente? Se eu perguntasse quantos oram, pelo menos meia hora diariamente, que é pouco. E observe, o Senhor não está preocupado com o tempo que você ora, tá? Só estou falando que quanto mais você ora, mais você tem sede de orar. Não é, hoje eu orei 1 hora. Hoje, nossa, eu acordei de madrugada e fiquei até as 10 da manhã orando. Você não precisa nem falar, isso é você com Deus. E quanto mais nós entramos nesse lugar no Senhor, menos a gente fala, menos a gente faz propaganda. Mas a gente sai convicto de que nós somos pecadores e necessitados do Senhor para todas as coisas. Meus irmãos, nada é por acaso, e no profético tudo fala. Se esse pássaro passou aqui é para acordar alguém. Eis aqui, Senhor. Fala comigo. Então nós precisamos, meus irmãos, urgentemente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando a palavra, mas a intenção que o que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor falou comigo, é que nós precisamos ser levados à consciência da necessidade que nós temos do Espírito Santo. Não é emoção, não é arrepio, não é cair. Gente, por favor, eu vim do pentecostalismo, de rodar, de tudo isso. E se alguém cai no poder, glória a Deus e aleluia. Eu quero saber se a hora que ele levanta, ele foi transformado. Eu quero saber se a hora que eu falo a profecia, eu viro e vou para minha casa, eu estou na presença, eu continuo na presença. Por quê? Porque momentos de manifestação dos dons são importantes para a edificação da igreja. Mas precisa do equilíbrio, Se eu estou fluindo nos dons, mas eu não tenho o caráter de Cristo, não adianta.
Não adianta. E o que forja o nosso caráter é a palavra. É a palavra. Ah, eu vou em tal lugar porque lá tem reteté, lá tem. Você tem que ir pela presença. Quando Elias observou que era Deus falando com ele, não foi no barulho, não foi na tempestade. Eu não estou falando que no barulho Deus não fala. Eu amo o barulho. Vou lá pregar de vez em quando, vou pregar no pastor Barioto, né? Meu irmão conheci lá. E é uma benção, né? Juninho, Thalita, Pietro vão com a gente. Aqui vai ministrar louvor, já pregou também, né, Quinha? É uma bênção, Assembleia de Deus. É fogo. E glória a Deus por isso. Mas o que você observa? Que são pessoas que se preocupam em estudar a palavra. São pessoas que se preocupam em ler a palavra, em orar. São pessoas de oração, que buscam o Senhor. Jesus disse, pelo fruto os conhecereis. Fruto é tudo que sai de dentro. Fruto é tudo que sai de dentro. E tudo que é fruto sai de dentro para os outros desfrutarem. A manga da manga não para ela própria, mas para nós, né? Daqui a pouquinho a gente já vai poder começar a pegar manga aí. Saber não vai pegar, vai vender, né? Então. Daqui a pouquinho vai ser o tempo já, está quase maduro, a gente vai pegar manga, mas o pé de manga, ele dá manga para a gente desfrutar. E os frutos que são gerados em nós são para a igreja, são para a nossa família, são para a nossa casa, são para os nossos amados, pessoas que estão à nossa volta. Tudo que sai de dentro. Filhos também são frutos. Filhos também são frutos. Eu não vou falar aqui, alguém profetizou? Olha lá os filhos para ver como que está, porque é pelo fruto que você conhece. Não, porque o filho, quando cresce, ele vai ter o livre-arbítrio. Apesar que eu creio profundamente que se eu for um crente fiel ao Senhor, os meus filhos vão ser crentes fiéis ao Senhor. Porque o exemplo arrasta. Então, se está tendo alguma coisa, a gente precisa pensar o que nós temos feito. Eu gosto de quando, já estou terminando, viu? Eu gosto de quando Jesus é encontrado por Jairo. Eu não sei, glória. Jesus é encontrado por Jairo e Jairo fala: Senhor, a minha filha está morrendo. Vamos lá ver. Ele está indo. E a mulher do fluxo de sangue toca na hora das vestes dele e fala: de mim saiu o poder. Filha, tua fé te salvou. E Jairo fala: Senhor, Jairo, vamos lá. Estava te procurando na multidão aí. E aí ele vai na casa e olha a menina morta. Thalita cum. Menina, levanta. É tão linda essa passagem. Mas veja, Jairo era o principal das sinagogas, ou seja, ele era um pastor, ele era um líder, ele era uma autoridade espiritual. Só que a filha dele estava morrendo dentro de casa. E quando ele vai, no meio do caminho, Jesus é tocado e cura uma mulher que sofria de fluxo de sangue. Nós aprendemos muitas coisas nessa passagem, muitas. Não adianta ter sucesso, o sucesso que o mundo nos ensina fora de casa, e a minha família está morrendo. Não adianta, né? O pastor José Gonçalves fala que nenhum sucesso supera o fracasso de uma família. Mas o que mais me chama a atenção é que há 12 anos aquela mulher sofria de fluxo de sangue. E Thalita cum, não sei se era o nome dela ou se era a palavra que ele falou para ela levantar, né? Ela estava completando 12 anos. Era a mesma idade. Quando a mulher começou a ter fluxo de sangue, a Thalita, vamos chamar ela de Thalita, a Thalita nasceu. O que isso nos ensina? Nos ensina que enquanto nós não formos curados, os nossos filhos continuarão mortos. Nós precisamos ser curados.
Quando nós formos curados, os nossos filhos voltarão a viver. Nós somos responsáveis. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações, porque essa foi uma palavra de confronto para mim. Eu preparei meus slides lá, gente, 30 slides. E será que 30 slides é muito? Né? Eu quero pregar 40 minutos. O Espírito Santo de Deus é soberano. Se Ele está falando sobre isso, é porque nós precisamos refletir sobre isso. E repito, o desejo do meu coração é que nós possamos ter a consciência do quanto o Espírito de Deus é indispensável para a nossa vida cristã. Indispensável. A palavra de Deus fala da unção que quebra o jugo. O que faz a diferença na nossa vida é a unção. E a unção vem pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Existem ateus que são muito bem educados na sua forma de viver, na sua forma de se portar, nos seus valores e princípios, naquilo que eles carregam. São pessoas honestas, ilibadas, sinceras, pessoas que têm compromisso com verdade, mas são ateus. O que vai fazer a diferença? A diferença vai ser a unção sobre nós. A diferença vai ser o Espírito Santo em nós. A diferença vai ser nós estarmos imergidos nas águas do Espírito. Por quê? Porque se tiver uma pessoa como essa e você não estiver imergido no Espírito, você vai ter a mesma palavra que ele poderia ter. Agora, se você estiver do lado dessa pessoa, estiver imergido nas águas do Espírito, se chegar um enfermo, você vai ter uma palavra do Espírito para dar para essa pessoa. Você pode dar uma palavra de cura, você pode fazer uma oração, você pode se mover nos dons de uma forma totalmente diferenciada. Por quê? Porque o Espírito Santo vai se mover através da minha e da sua vida. Amém? Estávamos na UPA, eu e a Geza, numa época que os dois pegaram dengue. E a gente estava lá, meio... O José era pequenininho, e a gente colocou o José no nosso meio, arrumaram duas macas assim, colocaram uma do lado da outra, e fiquei tomando soro em uma, ela tomando soro em outra, e o José no meio. E aí, beleza. Nisso entrou uma mulher. No jeito que a mulher entrou, a Geza olhou para mim, eu olhei para a Geza, porque a mulher não estava manifestando nada, mas a gente viu no espírito que ela estava endemoniada. E a vontade que nós tínhamos, aí a gente conversou sobre isso, era levantar e impor as nossas mãos. Era levantar e declarar cura, declarar o milagre. Por quê? Porque quando nós estamos imergidos nas águas do Espírito, nós somos impulsionados a fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Nós somos empurrados por Deus. Sabe quando você está assim, né, com vergonha, vem alguém te empurra? Eu não ia vir, mas me empurraram. É assim que Ele faz. E quando Ele nos empurrar, nós vamos estar preparados para a obra que Ele vai fazer através da nossa vida. Amém, igreja? Amém.